Agora, o evangelho, se eu chegar aqui e falar... Por isso que tem as seitas, o que nós chamamos de religiões que se apropriam do nome cristianismo, mas não são cristãs, porque o evangelho tem uma cláusula pétrea. Então, por exemplo, se eu falar assim, eu sou evangélico e eu não amo o próximo, automaticamente eu não sou evangélico, porque eu tenho um norte, eu tenho uma linha. Agora, pra vocês, eu já posso fazer isso, mas eu posso discordar dele, mas é a mesma coisa. Quando você fala do Crowley aí, não, porque isso aí fala. Gente, os registros disso, sobre o que o Crowley fez, todos esses absurdos, estão na Enciclopédia Britânica. Você pode você pode olhar isso lá, tá? E ele foi expulso da Itália, tá? Da Sicília. Você acha que alguém vai ser expulso assim? Não, porque falou. Não vai, quando vocês falam que os próprios noticiavam isso, já é um registro. Agora, vocês não querem acreditar no que era noticiado. Aí é uma questão de preferência, entendeu? Tudo que é notícia hoje é confiável? De jeito nenhum. Não, lógico que não. Agora imagina um livro de 2000 anos, hein? Sim. A Enciclopédia Britânica é confiável? Não sei. Já leu ela? Não. Não? Deveria. 5 minutos, de boa. Isso aqui é um copo. Beleza. Pra gente pra você já não. Você acredita que ele serve apenas pra beber água? Óbvio que não. O propósito é. Beleza. Sim. Eu sei que você acredita em propósito porque você provavelmente segue uma filosofia muito próxima da filosofia aristotélica que enxerga a finalidade nas coisas como sendo aquilo que justifica uma existência. Eu entendo, de fato, é muito difícil absorver o que a gente está tentando transmitir aqui, porque a gente não está preso à ideia de existir um jeito fixo de dizer a verdade e a certeza sobre as coisas. Inclusive, a perspectiva que a gente apresenta é muito mais condizente com os movimentos da cultura e da história do mundo inteiro, onde nunca houve uma certeza final e absoluta para as coisas. O próprio conhecimento científico se constitui como uma constante renovação de crenças verificáveis e justificáveis. Crenças que as pessoas conseguem, pela metodologia da ciência, verificar como sendo possíveis e verdadeiras, e que eles têm um método para poder chegar nessa formulação. Eu, enquanto ocultista, eu não me baseio apenas na ciência ou apenas na religiosidade. Eu me baseio na filosofia, na ciência, na religião e na arte. A arte, que é justamente um território onde as coisas que a gente achava saber com certeza são o tempo todo subvertidas e desafiadas. A cultura e a complexidade do conhecimento humano é muito rica para caber em apenas uma doutrina. Isso eu tô voltando agora lá para a origem do começo do nosso debate. Eu não tô querendo destruir a sua perspectiva religiosa. Eu não tô querendo dizer que a sua fé tá errada. Muitos pontos que vocês trazem, inclusive, eu gostaria que fosse o hegemônico daquilo que a gente vê na postura de pessoas que se dizem cristãs. O que a gente está mostrando aqui é que tem mais de um jeito de enxergar a faceta do que um objeto é. Mesmo quando eu olho para esse livro, eu não consigo ver esse livro de maneira integral o tempo inteiro. Eu tô sempre vendo uma face dele ou atrás dele. Eu não consigo ver dentro e fora do livro ao mesmo tempo. Posso só fazer uma pergunta? A nossa perspectiva ainda não. A nossa perspectiva a respeito da realidade, ela é sempre parcial e limitada. Isso torna o nosso mundo complexo. Isso diz a respeito ao fato de quanto que isso mostra que a gente não pode ter uma única resposta absoluta para dizer sobre uma coisa que é tão rica e tão profunda quanto o mundo. Eu sei que o cristianismo, inclusive, buscou, por meio da apologética, trazer uma resposta lógica e racional a respeito da origem do universo. Porém, o que há de pior em dizer? Por que seria pior assumir que a gente não tem uma resposta final para isso? E isso torna tanto logicamente válido a possibilidade de dizer eu não sei o que criou o mundo, quanto pode ter sido o Big Bang, pode ter sido Deus, o cristão, pode ter sido Brahman, pode ter sido Olodumaré, pode ter sido tantas outras possibilidades. Quanto mais a gente confabula abstratamente e logicamente sobre a criação, mais a gente chega à conclusão que tem 1000 configurações diferentes para pensar o que pode ter surgido do universo. A nossa perspectiva ocultista, respondendo o que você fala o tempo todo que eu não tô respondendo, que eu acho que você não tá aí prestando atenção, a nossa perspectiva não fecha em um conceito, em uma versão única de verdade. Ela realmente exige a contínua reflexão, ao contínuo aprimoramento do nosso entendimento de mundo a partir de diversas perspectivas. Não é um relativismo barato. Não é um relativismo de tudo é... O que tenta ser tudo não é nada. Não tô tentando ser tudo. Eu reconheço que o conhecimento humano, ele é limitado e parcial. Não é à toa que, para mim, a força mais divina que eu reconheço na minha vida é o mistério. É aquilo que está além do nosso conhecimento humano a todo momento. E eu me lanço sempre na direção de investigar o mistério com muito prazer, porque eu tô sempre aprendendo coisas diferentes, novas, e expandindo o meu universo para muito além da Bíblia. Agora é a vez dele. 1 minuto. E ainda assim, a gente não precisa de uma resposta para todas as coisas.
Não precisa de uma resposta para o criador do universo ou o criador do mundo. Inclusive, nem a ciência tem essa resposta. Então, a religião inventar uma resposta para poder só tampar um buraco também não vale de nada. E foi o que muitas religiões fizeram, inclusive o cristianismo. Posso fazer uma pergunta? Pode. O mistério nós também acreditamos como uma virgem da luz. Isso é um mistério. O homem não consegue compreender como que um Deus não tem início. Ele é eterno. Então nós acreditamos no mistério também. E nós defendemos que lá no céu muitas coisas não serão respondidas para nós. Por isso que nós acreditamos na soberania de Deus. A diferença é que vocês se incomodam com o que é mistério pro cristianismo. O que é transcendente pro cristianismo incomoda, não tem lógica. Aí quando chega na vez de vocês, é porque tem várias verdades, é porque pode, é um constante entendimento, constante estudo. As próprias linhas teológicas que tem, eu posso falar várias. Só dentro da escatologia nós temos o amilenismo, o pré-milenismo histórico, o dispensacionalismo, só falei 3 aqui, o preterismo, entendeu? Porque o evangelho, a Bíblia é um livro que se permite continuar essa investigação. Agora, gente ignorante aqui tem toda a religião, e aí nós não podemos generalizar. Mas por que então a Bíblia até hoje não continua sendo escrita? Se ela está sempre sendo atualizada e renovada. Porque nós acreditamos no quê? Nós acreditamos que no Primeiro Testamento, Deus, ele estava, vamos dizer que, afastado no sentido de era necessário o profeta, o sacerdote. O sacerdote era a voz do povo para Deus e o profeta era a voz de Deus para o povo. Aí o Deus se encarna na pessoa de Cristo, agora ele já está mais próximo. E aí em Atos... Jesus fala, eu irei, mas rogarei ao Pai que mande o outro Consolador. O Espírito Santo agora habita dentro de nós. Então o cânon, ele foi fechado, com os livros que os concílios viram que não tinham contradições, ok? Por exemplo, a Bíblia fala da inteira santificação da união hipostática de Cristo. Tinha livro que falava que Cristo tinha relação sexual com Maria Madalena. Se fazia um estudo, falava, peraí, pra gente colocar esse livro aqui, a gente vai ter que descartar 20. Inclusive do Primeiro Testamento. Então esse livro, ele não é um livro canônico. Ele é apócrifo ou pseudegrífico. Então, não é como o pessoal pensa, vamos escolher esse daqui, não. Teve um estudo, teve um debate. Dito isso, o Espírito Santo habitando dentro de nós, o cânon se fechou e agora nós temos a palavra de Deus revelada para o homem. Só umas coisas que vocês falaram que eu anotei, que eu gostaria de comentar, obviamente com educação e respeito. Gente, ocultismo, você falou de filosofia e tal, ocultismo não é filosofia, tá? Ocultismo é tão filosofia quanto é astrologia. Então, quando você pega uma filosofia, ele tem uma tese fundamentada, logicamente, ela aceita críticas externas, não tem nada nesse planeta mais criticado do que a Bíblia e resiste a críticas há 2000 anos, tá? A filosofia, ela não precisa de apelo à autoridade, então o texto, ele se expõe por si só, ele é verdade por si só, então o ocultismo não tem nada, não é filosofia. Colocar o ocultismo com filosofia é o absurdo do absurdo. Não é, ninguém sério considera o ocultismo filosofia, só pra deixar isso aí claro. Ninguém sério cristão, outra coisa, né? Peraí, tá no meu tempo aí. Ninguém sério cristão. Não, ninguém sério, mesmo, inclusive islâmico, inclusive judeu. Não precisa ser cristão. Inclusive mas não ateu. cristão. Inclusive ateu. Cara, judeu, tem muito judeu que é ocultista também. Qual que é o também. conceito de filosofia? Pensar. Então você não sabe o que é filosofia, mas tudo bem. Eu acabei de explicar e você nem prestou atenção. Mas vamos lá sobre o que vocês falaram ainda. Que vocês veem uma coisa de vários lados. Eu vejo esse copo, esse aqui tem uma simetria maravilhosa, não vai ajudar tanto. Mas eu vejo esse copo por esse lado, por esse lado, por esse lado. Tem vários lados de ver uma coisa. Você pode olhar esse copo por 1 milhão de lados, ele não vai deixar de ser um copo. Então não adianta você querer ressignificar, mudar o nome das palavras, que não faz nenhum sentido. Ajuda vocês, porque vocês não têm a verdade. Isso eu falo com respeito. Tá? Vocês não têm a verdade. Vocês querem acreditar na astrologia de vocês, pode acreditar. Finaliza aí, Léo. Mas tem 2 minutos e 25 ainda? Não, finaliza justamente o ponto pra poder ir pra outro. Vamos lá. Você tinha falado... Ah, tá. Que a Bíblia inventa a resposta pra tapar o buraco. Ela não inventa a resposta pra tapar um buraco. Ela traz verdades e nem toda verdade a gente tá preparado pra ela. Tanto que inúmeras verdades foram mostradas, provadas cientificamente 500, 1000, 1500, 1700 anos depois. E até inclusive agora continua a coisa sendo comprovada com uma questão do aborto, que eu trouxe dados científicos pra falar pra você como o aborto é algo ruim, inclusive não só pro feto, que obviamente ele morre, mas pra mãe. Então, não é que inventou. A gente pode não entender ainda tudo que tá lá, como a gente vem compreendendo ao longo dos milênios, tá?
E outra coisa, como eu falei, o que me incomoda nesse ocultismo é que eu não tô vendo sentido de ser. Eu falei, mesmo que eu não acreditasse em Cristo, eu como engenheiro, o que eu faço? Eu resolvo problemas, eu dou resultado. E o cristianismo dá resultado. É isso que a gente vê, como eu falei, tem livros, tem exemplos, tem nações mostrando sobre isso, pessoas, não falta exemplos no mundo. E eu não tô vendo o ocultismo servir pra nada, né? Mas tudo bem, direito de vocês seguir o ocultismo. Eu queria ressaltar aqui, né? Primeiro, essa mesa aqui, ela serve pra eu subir em cima dela e, sei lá, trocar a lâmpada. Mas o propósito dela é armazenar objetos. O propósito dela, ela tem um propósito. O que eu vou fazer com ela, a mesma coisa, a Bíblia tem um propósito. Se tem gente má fazendo barbárias, usando de qualquer jeito, não mudou o propósito da Bíblia. Então, quando você fala o cristianismo fez, não. Pessoas em nome do cristianismo fizeram. Acerca da filosofia, tratando a semântica, é bem simples. Amor à filosofia filo, né? A gente até trabalha na Bíblia o amor HP. O pessoal fala ágape hoje por causa do livro do Marcelo Rossi, mas é HP no hebraico. HP, filo, amor de amigo, o eros ali, que é amor entre homem e mulher. Agora, a questão é, se eu amo a sabedoria e os filósofos, eles amaram a sabedoria e estudaram tanto, o porquê muitos dos filósofos eram cristãos, o porquê tratar o cristianismo como uma aberração, ou como uma falta de conhecimento, ou como ser leigo. E outra coisa, eu não querer conhecer, não significa que eu não tenho sabedoria. Por exemplo, eu não quero conhecer como que é a pedra. Eu não preciso falar que a pedra é ruim, que é uma droga ruim, e eu tenho que conhecer o crack e tudo. Então, não necessariamente eu preciso conhecer para discordar. Vamos lá, último bloco. Pra gente finalizar? Vamos lá. Quer trazer algum assunto? Não, é passar a bola pra eles coisa mesmo. rápida antes. Eu posso pegar esse copo e utilizar ele como um vaso de planta para um feijão. E ele vai se tornar um vaso de planta nesse momento. Nem tudo está necessariamente fechado à nossa concepção humana do que é a função das Mas coisas. ele saiu do propósito dele. Calma. Eu não acredito nesse tipo de propósito especificamente vindo de um divino. Eu acredito nesse propósito vindo a partir da construção humana. Nós construímos coisas e nós damos um objetivo para elas. Um artista pode pegar essa mesa e dar um objetivo completamente diferente para ela, e esse objetivo não será falso, apenas porque não atende ao propósito original de quem criou. A criação de sentido no mundo é contínua, ela é constante, ela é o tempo todo remodelada. A gente tá num espaço, né, onde a semântica e o significado das coisas está o tempo todo em disputa. Então, eu sei que você utiliza de uma retórica, né, mais puxada pro aristotelismo, né? Ainda que, beleza, existiram filósofos cristãos, a gente viu Agostinho de Hipona, a gente viu Tomás de Aquino dentro da apologética cristã, mas a gente também percebe que, por exemplo, Tomás de Aquino se baseava numa física aristotélica e colocava a Terra como estando no centro do universo. Eu não preciso que vocês respondam, eu imagino que vocês não devam acreditar hoje, mediante toda a física moderna, que a Terra está no centro do universo. A gente entende... O conhecimento é progressivo, né? Isso Exatamente. O que eu tô contextualizando é... Eu não tô dizendo esses filósofos são ruins, esses filósofos não têm sentido, eles foram historicamente relevantes na construção do conhecimento. Mas utilizar até hoje como referência Agostinho e Tomás de Aquino é não perceber que Tomás de Aquino, por exemplo, nas 5 vias de comprovação de Deus, ele utiliza um modelo de universo que coloca a Terra no centro e pensa em várias outras esferas como um grande mecanismo que seria o universo, onde está numa esfera ali girando o Sol, a outra esfera está girando a Lua, e a última camada seria de um motor primordial, primor mobile de Aristóteles, onde ele considerava a ideia de que deve existir um universo finito, limitado, onde tem um mecanismo, que é um mecanismo principal, que para ele poder mover todos os outros motores, ele depende de ser um motor imóvel. Então, muito da construção, se a gente for fiel à construção filosófica de Tomás de Aquino, a gente deveria te reconhecer que Tomás de Aquino, se ele tivesse aqui, ele mesmo também refutaria as próprias teses dele. Então, mas por isso que não é canônico. E é só uma pergunta rapidinho, me cita um ocultista da época de Tomás de Aquino que pensou diferente dele. Eu não preciso ter referência de ocultismo daquela época, mas tudo bem. Que quem tá trazendo a referência é você. Eu sei. O argumento da referência. É porque você tá trazendo pra um outro lado. Eu só tô falando que eles não são canônicos. Eu não sou obrigado a acreditar em tudo que eles falam. Quando eu cito, é dando uma base pro argumento que eu tô usando, mas não é falando que eu concordo com tudo deles.
É óbvio De que o fato, conhecimento é É progressivo. o que a gente deve fazer com a filosofia, o que a gente deve fazer com a ciência, inclusive o que a gente acredita que a gente deve fazer com a religiosidade. Estudar diferentes textos, estudar inclusive a Bíblia de maneira crítica. Colher aquilo que a gente pode achar que vale disso e seguir adiante colhendo com outras referências. O que eu percebo que fica muito forte nesse debate é o quanto que a gente aqui assume outros tipos de espiritualidade e religiosidade como também uma fonte válida para compreender e lapidar em si a própria relação com o divino, a própria relação com o sagrado, a partir da própria capacidade de senso crítico e reflexão. Mas muitas vezes eu vejo vocês sempre tentando fundamentar o que vocês falam, sempre retornando pro texto da Bíblia. Parece quase como se fosse uma pessoa que foi numa sorveteria e encontrou sorvete de creme. E falou, sorvete de creme é o único tipo de sorvete que existe. Não colocou nem confete, não colocou nem uma cobertura em cima, nada. Essa aqui, de todas as opções possíveis que existe de relacionamento com o divino, do sagrado, eu não preciso experimentar mais nada porque eu experimentei isso daqui, é a única coisa que serve. Ou pode ter experimentado e preferir creme, mas agora falar que só creme é um sabor válido de sorvete é que é meio complicado. É isso que a gente tá tentando contestar aqui. Eu não tô desafiando a sua fé de dizer, não, você tá errado de pensar na Bíblia, segue o evangelho como vocês quiserem. E eu entendo que de dentro da perspectiva do evangelho, a única postura que vocês conseguem ter é a postura de falar, cara, isso daqui é o único jeito de pensar e de raciocinar sobre religioso, sobre o sagrado. A gente não tá com essa limitação de É uma percepção. percepção sua. A gente vê uma abrangência Uma muito percepção maior. sua, não é Comente a realidade. respeito, não tem problema. É uma percepção sua porque é o seguinte. Eu vou citar a Reforma Protestante. Todos os reformadores, os puritanos, a base era questionar. Na própria Igreja Católica, houve questionamentos. O próprio Agostinho de Hipona questionou, o próprio Tomás de Aquino questionou. Havia padres que se aventuraram aos estudos do alquimismo, do ocultismo e questionaram também. Questionamento sempre vai ter. Então a gente não pode pegar situações de seitas, de legalismos e generalizar. A questão é, sabe por que a gente sempre se fundamenta na Bíblia? Porque o Cristo, que nós acreditamos que é o Deus encarnado, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu tratar Jesus como várias religiões de matriz africana tentam tratar como um Jesus reconstruído ou um Jesus a partir da minha ideia, o livro que apresentou Jesus foi a Bíblia. Então, para eu ter coerência, para um cristão ser coerente, sim, ele tem que recorrer à Bíblia. Senão eu vou me intitular cristão, mas não vou ser nada. Perfeito. Perfeito. A coisa que você falou... Ah, não tava? Não precisa, tá um diálogo até bacana. Mas vamos lá, você falou sobre o propósito das coisas, né? Eu posso pegar esse copo e eu posso utilizar como um vaso. Perfeito, pode, é verdade. Eu posso pegar um carro, meu carro lá, e tentar colocar asa e fazer um avião e tal, só que ele não vai ser um bom avião. Ele não foi feito originalmente pra... Você acha que se eu pegar o meu carro e colocar asa, ele vai ser melhor do que algo projetado? De fato, beleza. Não vai, né? Vamos usar a lógica aí. Beleza, né? eu não tinha escutado direito, continua. Ele não vai ser um bom avião. Por quê? Porque o propósito original dele era outro. Mas claro que você pode pegar isso aqui e transformar num vaso e pode fazer ele, inclusive, ter uma serventia como vaso melhor do que ele teria como copo. Por quê? Porque isso foi criado por um ser humano. Então, como foi criado por um humano, você, criativo, pode superar um humano e dar um propósito, inclusive, superior. Só que você não vai fazer isso com a criação de Deus. É muito... é muita prepotência você achar que vai pegar o que foi criado por Deus e vai conseguir dar um propósito melhor. Então, o que foi criado por Deus, você pode tentar usar das maneiras que você quiser, mas você não vai conseguir dar um propósito melhor. Se você quiser acreditar que sim, é direito seu, tá? Outra coisa, eu gostei muito do seu exemplo dos sorvetes, né? Porque o cristianismo não é um cara que pegou o cristão não é um cara que pegou um sorvete e falou assim, esse é o melhor, vamos usar só este sorvete. Eu sou um conservador. E o conservador, diferente do esquerdista, que via de regra um estúpido, ele é o cara que acorda de manhã e fala assim, não, eu sei mais do que todo o acúmulo de conhecimento da humanidade. Né? Isso que é um revolucionário, um esquerdista. Eu sou um conservador. Eu entendo que durante esses milênios que a humanidade existiu, pessoas geniais surgiram com ideias geniais, essas ideias foram testadas, passaram pelo crivo do tempo e por isso que eu as aceito. A Bíblia está sendo testada há 2000 anos. Então ela é questionada, não existe livro no planeta que é mais questionado que a Bíblia. Então ela é questionada, ela é testada, ela é o tempo todo e ela passa por todo o crivo. Então a gente entende que ela é melhor e que ela funciona. Se você quiser seguir qualquer outra coisa, eu quero ir pro candomblé, eu
quero ir pra não sei o que e tal. Só que a gente entende que você vai perder o seu tempo, mas é direito seu. E se você encontrar alguma felicidade sua lá, é direito seu, entendeu? Mas não é só que eu conheço aquele sorvete, a gente já testou todos os sorvetes em 2000 anos, todos, e vimos que esse é o melhor. Aí você vai falar pro seu filho, filho, eu já testei todos, estou te falando que esse é o melhor. Quer seguir os outros? Segue, como eu fiz. Eu fui rebelde na adolescência, me afastei um pouco do cristianismo na adolescência, e eu falo, tudo que eu me ferrei por não seguir o que um padre, o que o pastor falaria de acordo com a Bíblia, foi ruim porque eu demorei para aprender, mas bom porque eu aprendi na raça, e agora ninguém me convence do contrário. Então tem o lado bom e tem o lado ruim, só pra deixar isso claro. O evangelho, a gente sempre fala que ele é um estilo de vida, por quê? Porque é como o Léo trouxe, você tem que analisar o comportamento, é o que tá lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores. Se a pessoa não tá imitando a atitude de Cristo, ela se intitular cristã não faz dela uma cristã. Sobre a questão do propósito, foi exatamente o que o Léo falou, é uma falsa equivalência você pegar um copo, você modelar ele para ele se tornar um vaso com aquilo que Deus criou. Deus criou o ser humano com um propósito. E que propósito é esse? Buscar a qualquer custo as suas vontades e desejos e chamar isso de liberdade? Não. O propósito é glorificar ele em tudo. A Bíblia, ela não é um livro de regras. Ela é um manual que dá conselhos. E eu não conheço ninguém até hoje que seguiu a Bíblia, ok? De maneira coesa. E se ferrou. O relato da história é esse. Ninguém. Tratar o cristão como leigo, que a minha percepção... A verdade dói. Vocês tentaram a todo momento tratar o cristão como leigo. Bom, eu posso falar vários nomes na história que acreditaram na Bíblia. Vocês vão chamar de ignorante? Da onde provém... Isaac Newton era ignorante. Isaac Newton, por exemplo. Que era um alquimista fantástico, Super, inclusive, né? É um super cristão. Astrólogo, fabuloso. Ele tentou provar as coisas cientificamente, as coisas que ele conseguiu, ele matematizou, ele é um dos grandes matemáticos da história da humanidade, e o que ele não conseguiu matematizar, ele abandonou. Não é porque ele testou coisas que a ciência até então não comprovava que ele era um esotérico, aí você tá criando uma falácia absurda, tá? O que ele conseguiu provar, ele matematizou, tá? Já leu o Princípio de Newton? Não lê, puta trabalho ler, livro desgraçado de ler, tá? Mas então isso aí você tá falando uma grande mentira sobre Isaac Newton. Isso. Não é porque você viu o Prisma lá no disco do Pink Floyd, que foi o que ele também fez, que ele é um esotérico não, mas tá? Você já leu essa obra que você Princípio, citou? nossa, só por Cristo. Então, mas você é leigo. Então, o que acontece? Tratar o cristão como alguém leigo, alguém ignorante, realmente o evangelho ele não é confortável. Então você que tá assistindo a gente, se você quer o evangelho pra fazer o que você quiser, pra satisfazer a sua carne, não procura uma igreja evangélica. O evangelho não é pra você satisfazer a sua carne. É exatamente isso. Então eles estão certos. Você quer alguma religião que fala, faz o que você quiser, tudo que você tiver desejo, faça, é com os nossos amigos aqui. Que o querer não é desejo. De maneira subjetiva. Mas, hein, vamos lá. Só pra falar, a gente tinha o último bloco, né? Tá. Acabou? Acabou. Agora vamos para as considerações finais. Tá? Eu só vou fazer um comentário breve antes Claro. com Israel. Você comentou a respeito de você acredita na Bíblia, porque Jesus fala na Bíblia que ele é a palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Se você fosse ler um texto que começa falando assim, é verdade, sem falsidade alguma, verdade absoluta, que é a tábua de esmeralda, né? Muito famosa dentro da tradição hermética. Só porque o texto tá dizendo que ele é verdadeiro, você já assume que, não, se o texto tá falando que Jesus é verdade e Deus é verdade, então obviamente deve ser verdade. Isso faz sentido? Então, Acabamos de falar Você tá falando isso. de um texto. A Bíblia é uma biblioteca de livros. Eu li livros, não um texto. Tudo não bem. texto isolado. E a Eu gente- citei um versículo, E a mas não gente é só falou um texto. isso, o tempo e a ciência, cada Deixa dia ele que passa, fazer as comprova. considerações finais, gente. Beleza. E a gente depois tem as perguntas Pode da galera. começar com as Vamos lá. considerações Vocês finais. mesmo. Vai lá. Uma última afirmação que eu queria fazer é que, não é nem uma pergunta, é uma afirmação que o cristianismo faz até hoje, que os antigos hebreus faziam, de reescrever a história de Deus dos antigos, marginalizar, e até hoje fazem isso, por exemplo, com divindades do candomblé, ou incorporando Pombagira e Chucaveira e fulano de tal, e enfim, toda a corte de espíritos na igreja. Por que que o cristianismo usa espíritos de outras religiões para poder dizer que aquilo ali é o demônio negativo na igreja dele? Boa, tá? Não é reescrever pra demonizar. Quando você pega... É reescrever para demonizar, Não, porque, é por a exemplo, sua interpretação mitologicamente, absurdamente falha. Baal, ele é uma divindade positiva, de colheita, de fartura, Tá. de tempestades, mas aí chega os antigos hebreus e falam que ele é Baal Zebub, senhor das moscas. Legal. Aquele que atrai moscas e podridão. Isso aí é distorcer a história É a sua compreensão disso. e a história de Baal. Quando você pega histórias, por exemplo, sobre Lampião, que fala que era um herói e tal, não sei o quê, e chega agora um historiador, vai lá e olha, e fala, não, esse cara é um bandido, ele assassinou, estuprou,
matou e tal. Quando você pega a história de Zumbi de Palmares, que fala que é um herói e tal, aí é um historiador de verdade, vai lá e pega, pera, esse cara teve escravos, ele matou inclusive o próprio tio e não sei o quê. Quer dizer que a gente tá demonizando essa pessoa ou a gente tá contando a verdade? E quando demoniza Então- o Bolsonaro, você não gosta também? Porque Pra mim, tanto faz como tanto fez. Não tanto tô faz, nem aí que você é pro de Bolsonaro. direita. O cara faz Tá? um monte de merda também, muita Você gente acha de que o direita Bolsonaro, passa você o acha que o pano. Bolsonaro é de direita? Ele não é de direita, Ele não? mesmo fala que Ele é é de centrão. esquerda? Ele mesmo fala que é centrão. Agora, se você sabe mais dele do que ele, aí... É, o que eu tenho pra E eu falar. também não tô nem aí pro Bolsonaro. Deixa ele fazer as Vocês considerações gostam mais- finais Mas ele dele. pergunta... ele né? pergunta- Vocês gostam mais de falar da Andressa Urach, pelo que eu Vai na vi. consideração final, então, vai. Não, pode fazer. Beleza. É sempre difícil tentar estabelecer diálogo. É sempre difícil tentar conversar e apresentar para as pessoas diferentes perspectivas quando já tem uma perspectiva que se considera muito confortável como a dominante.